Olá, bem-vindos ao nosso canal Integrates. Seguimos aqui falando de saúde e hoje eu vou falar do segundo degrau de adoecimento. Como ocorre, como se constrói uma doença no dia a dia, nas suas escolhas. Se você se interessa, segue nosso canal, se inscreve e compartilha. Então, partindo daquele princípio que a doença ela é construída pelas nossas escolhas diárias, e você tem primeiro aquele desequilíbrio a nível mental e energético. Esse sistema de funcionamento do organismo, quando ele se mantém de uma maneira repetitiva, então aquele nível de alteração de pensamento repetitivo, negativo, que adoece, que desequilibra o funcionamento do organismo, inicialmente isso só é detectado no nível mental e energético. Quando se mantém, o corpo ele começa a ter alterações funcionais. E aí que entra muito, né, os diagnósticos de medicina funcional, onde a gente busca diagnosticar alterações antes que você chegue num estado de doença. Por isso, muitas vezes, há conflitos simplesmente por linguagem durante a medicina, né? Na avaliação entre os médicos. Por quê? Porque uma coisa é você estar doente, outra coisa é você estar num caminho de adoecimento. E aqui entra essa avaliação funcional. Só para dar um exemplo, quando a gente avalia um exame, qualquer pessoa hoje consegue analisar um exame com referência de laboratório. Por exemplo, uma insulina, ela vai de 2 a 24 como nível normal. No ponto de vista, como que é feito esse cálculo de que é esse o nível de insulina normal? É avaliado a medida de uma população. O que acontece é que ali tem pessoas doentes, pessoas em uso de medicamento, pessoas saudáveis. Quando eu olho o meu paciente, o que eu quero? Eu quero otimizar a saúde dele. Eu não estou falando de doença. A gente fala de doença também. Mas essa avaliação funcional, essa avaliação preventiva, eu preciso sempre otimizar. Então, o que se faz, quem estuda muito essa parte da medicina funcional, é dividir essa avaliação em quadrantes. Então, assim, 2 ao 24 tem um cálculo que se divide em 4 quadrantes. O que é bom, e aí serve para todos os exames, e é assim que a gente avalia, o que é bom estar baixo numa pessoa, a gente procura, no sentido de otimização, deixar no primeiro ou no segundo quadrante, o mais baixo possível. Aquilo que é bom estar alto, a gente procura deixar no terceiro ou no quarto quadrante o mais alto possível. E tem alguns que eles precisam estar num quadrante intermediário, entre o segundo e o terceiro. Então, essa avaliação tem que ser individualizada. Então, falando da insulina, que é o que coloca a glicose para dentro da célula, pensa bem, será que a pessoa que tem 3, 4 de insulina, né, está com o organismo funcionando da mesma maneira que aquela que está com 20, 16, 17? Não. Então, já existem alguns cálculos aí entre a relação insulina e glicose que a gente fala de resistência insulínica. E é aqui que entra, né, o X da questão, você buscar essa avaliação. Por quê? Resistência insulínica é um quadro. Se não controlado, não corrigido, pode evoluir para um quadro de diabetes. Sim. A resistência insulínica, ela está associada ao desenvolvimento de diversas doenças de inflamação crônica, de estresse oxidativo, de alterações hormonais, de alterações no metabolismo. Então, diagnosticar esse quadro antes que ele se transforme, né, num quadro de diabetes em que eu já tenho alteração nos níveis de glicose, por exemplo, e mesmo que eu ainda tenha uma alteração de tolerância à glicose, que é aquele pré-diabetes que as pessoas chamam, essa é a função de você buscar os pacientes na medicina funcional, é buscar os pacientes que eles estão, né, saindo da rota, né, de saúde, entrando através das suas escolhas de hábito, de genética, num caminho de adoecimento. Ok, então esse paciente com resistência insulínica, que seria um diagnóstico mais funcional, que a gente sempre olha muito e busca corrigir aí. Esse paciente, se ele tiver que desenvolver diabetes, isso vai acontecer em quê? Em 6 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos? Não sei. A gente não tem como, né, demonstrar isso. O que a gente sabe é que, qual é a leitura? Esse quadro, se ele se mantiver dessa maneira, ele pode levar a um desenvolvimento de diabetes. Ok, então se eu corrigir minha resistência insulínica, quer dizer que eu nunca vou ter diabetes?
Talvez, o que acontece, vamos pensar o seguinte, que às vezes a parte genética é muito forte. O que acontece é o seguinte, você imagina você desenvolver diabetes com todos os riscos de sequelas e comprometimentos que tem uma doença crônica aos 40 anos de idade. E de repente você vive até os 70, 80 anos, 90. Você deixar esse organismo doente, né, com diabetes dos 40 aos 80, 90 é uma situação. Ou ter através dessas correções, quando a gente busca essa correção mais precoce, eu desenvolver diabetes aos 70, aos 80. Então, digamos que eu viva, né, 80, 90, é menos tempo nessa condição adversa. Então, o diagnóstico funcional, essa visão funcional, para mim, é a verdadeira prevenção. Entender aquele desequilíbrio que já está acontecendo. E para isso, eu preciso ter uma avaliação mais exigente. Eu não posso me basear somente em níveis de referência. Preciso ter uma avaliação mais exigente com essa avaliação e individualizada. Porque uma coisa é uma resistência insulínica num paciente sedentário, obeso, outra naquele paciente magro que pratica uma atividade física. Então, isso precisa ser individualizado. As minhas intervenções terão que ser um pouco diferentes dependendo de cada paciente. E o que você... Então, esse nível é um nível em que você já tem uma alteração funcional, ainda não está doente. Por isso que muitas vezes passa, aqui no consultório a gente avalia, olha, você está com desequilíbrio, precisa corrigir, e o paciente, quando chega naquela avaliação mais procurando somente doença ou não doença, não, mas eu fui lá e falaram que eu não tenho nada, que está tudo bem. Isso é muito comum de acontecer, gente, muito mais do que vocês pensam, e é simplesmente essa visão. Quando eu falo que você está com esse desequilíbrio, não quer dizer que você está doente, você está num caminho de adoecimento. E qual que é esse processo, quais são a abordagem nesse estágio? Então, entra também entender o padrão mental, por exemplo, relacionado a esse sedentarismo, a essa compensação alimentar através de uma alimentação mais de um paladar infantil ou de uma compulsão alimentar. Voltando lá naquele primeiro degrau, os mecanismos que desencadeiam esse desequilíbrio no organismo. Outro, mudança de atividade física, estilo de vida, alimentação, envolve, então, corrigindo o padrão mental, adaptando o estilo de vida. Acontece que aqui, dependendo do paciente, eu vou precisar intervir de uma maneira um pouco mais assertiva, eu preciso ser mais exigente com esse paciente. Muitas vezes aqui a gente vai precisar, ele já tem desequilíbrio, associar suplementação, né, corrigir algum, por exemplo, nesses pacientes com resistência insulínica, às vezes a gente vai precisar usar até a metformina, vai precisar usar mais cromo, vanádio, berberina, alguns suplementos que vão melhorar a função da insulina nesse paciente. Isso se aplica a todas as doenças, tá? Então, essa visão desse segundo estágio é um nível pré-doença, é um diagnóstico mais funcional, e aí a gente tem essa avaliação mais criteriosa dos exames laboratoriais, e temos também os exames de medicina funcional, que são exames muito baseados em tecnologia, hoje buscando esses desajustes no organismo. Então, entendendo esse mecanismo de adoecimento, quanto mais precoce eu percebo esse desequilíbrio, é mais fácil de a gente fazer essa correção, retardando o surgimento, ou então evitando o surgimento de uma doença mesmo. Obrigada pela companhia, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Comentem e compartilha com quem pode, quem está precisando entender ou quem gostaria de entender um pouco mais, né, dessa função, dessa abordagem, né, da medicina funcional integrativa. Um grande abraço.